Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros do Espírito, boa noite, que a paz do Senhor continue nos envolvendo a todos e nos dê a lucidez para compreendermos um pouco mais a respeito da sua doutrina, sempre reveladora, libertadora, esclarecedora acima de tudo. Ainda na proposta de buscarmos falar nas segundas-feiras de cada mês um assunto que tenha sido, de alguma forma, ventilado na mídia, mencionado aí nos jornais, e que possa merecer uma análise à luz do Espiritismo, naquela perspectiva de que o Espiritismo tem que servir para nos fazer interagir com o meio em que vivemos, com a sociedade em que vivemos, né? O Espiritismo tem que, entre aspas, formar espíritas para viver fora dos centros espíritas, porque é lá que verdadeiramente podemos fazer algo de bom, de novo, dar algum tipo de testemunho. Fazemos o que o Mestre Jesus nos recomendou: brilhai a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, se o Espiritismo é a continuidade do cristianismo, sem dúvida que o Espiritismo tem que permitir que o espírita seja testemunho de algo bom, de algo correto perante a sociedade, perante a opinião pública. Semana passada, lamentavelmente, alguns devem ter ouvido falar, uma notícia de que o Ministério Público do Estado de Goiás, em conjunto com a Polícia Civil, fez uma operação na cidade de Inhumas e ali investigou uma casa espírita que atende mais de 100 pessoas com transtornos mentais, que é a Associação Espírita Casa do Caminho. E a ideia, da investigação foi descobrir possível desvio de dinheiro de um ex-presidente daquela casa, cujo nome não foi revelado, o que eu acho até muito prudente, porque não estamos aqui para fazer um julgamento dessa pessoa. Eu apenas estou usando como contraponto para uma reflexão a respeito do Espiritismo e, sobretudo, do espírita. Então, até porque a lei diz que, até prova em contrário, todos nós não somos culpados ou somos inocentes. É um preceito da Constituição. Então, o nome não ser revelado é até bom, porque vai que no final da investigação, e a gente até torce para que esse ex-presidente, de nome anônimo, não tenha nada a ver com o fato, mas imaginando que possa ter e que venha até a ser condenado, o que nós vamos falar aqui serve mais nessa linha aí. Então, causa um escândalo, uma perplexidade maior, qualquer tipo de notícia de desvio de dinheiro, de corrupção e tal. E nós ficamos ainda mais, assim, às vezes, estupefatos, assim, indignados, quando isso parte de alguém que você não esperava ter aquele comportamento. Isso é até mesmo uma preleção de Jesus, do muito se pedirá quem muito recebeu. Então, certamente que todo aquele que tem um conhecimento maior a respeito de determinado assunto, fica menos autorizado a cometer erros naquela área. Eu não vou falar nem proibido, porque eu não gosto dessas palavras negativas, mas certamente estaria menos autorizado que outro, não é verdade, que nada conhecesse a respeito daquilo. Então, de certa forma, quando alguém ouve uma notícia dessa, e muitos se escandalizam e dizem, mas logo num centro espírita, logo um presidente de centro espírita, isso ao mesmo tempo é algo negativo e positivo, essa reação que as pessoas costumam ter diante de qualquer notícia que envolva ou escandalize um espírita em especial. Principalmente se esse espírita tiver uma liderança dentro do movimento espírita, como seria o caso do presidente lá. Positivo, porque há um reconhecimento, então, de que o espiritismo é uma coisa boa, de que o espiritismo constrói algo de bom na sociedade, tanto que, a princípio, os seus profitentes, os que creem no espiritismo, os que são taxados ou chamados de espíritas, deles se esperam algo melhor. Então, já é um lado positivo da indignação, porque não se esperaria outra coisa do espírita, senão atitudes corretas. O lado negativo, sem dúvida nenhuma, que é aquele que busca denegrir, desmerecer o espírita e, indiretamente, o espiritismo. Mas nós sabemos que são coisas totalmente diferentes. O espiritismo é uma coisa, eu já falei isso aqui,
Eu vejo 3 situações: o espiritismo, o movimento espírita e o espírita. São 3 coisas diferentes, que estão no mesmo contexto. Não dá para, separar completamente, mas são coisas diferentes. O espiritismo é o que Kardec nos permitiu conhecer, que ele organizou, codificou, sistematizou, colecionou textos, mensagens das mais variadas partes do globo possível da época, médiums das mais variadas condições de esclarecimento cultural, enfim, bem misturado. Ele organizou e sistematizou e nos apresentou, em 1857, a primeira obra, a obra inaugural do Espiritismo. Isso foi inaugurado naquele ano. O Espiritismo foi inaugurado, portanto, em 1857, com o Livro dos Espíritos. Isso é o Espiritismo. E outras obras vieram, mais 4 obras básicas, fora as complementares do próprio Kardec, e as que vieram através do Chico, mais de 450 obras, e de outros tantos, de Valdo Franco, e por aí vai. Esse é o Espiritismo. O movimento espírita é a organização humana que trabalha com os conceitos do Espiritismo. Aí cada casa espírita tem a sua forma de agir, de conduzir, como eu já falei isso aqui, repito, com seus rituais próprios. Espírito não tem ritual, lógico que tem. A vida é um ritual. A luz acesa, a luz apagada, o médium sai da cabine, a pessoa vai na cabine tomar o passe, água fluidificada, tem um tempo que eu não vejo, Márcia, destampado. Esse aí, sempre que eu ia numa casa e fazia uma palestra, falava, tampa a água, não destampa não, porque isso aí, o máximo que vai cair lá é impureza, é mosquito, é poeira. E aquela coisa, se não destampar, parece que o fluido não vai entrar. Quer dizer, o fluido é capaz de vir lá do cosmos, lá, mas não é capaz de entrar numa tampa de garrafa PET. Vai ser resistente assim, lá adiante. A prova de vibração. A gente podia até construir uma armadura de garrafa PET e ser isento de qualquer vibração negativa, mas não é assim que acontece. Então, são rituais. Isso é o movimento espírita. Qual é o melhor? Todos são bons, desde que sejam fiéis minimamente ao que Kardec pregou, que é o que Jesus pregou, que é o amor, que é a compaixão, que é a misericórdia, que é o respeito. O resto é compreensão de cada um. E vem o último elemento nessa tríade aí, que é o espírita, todos nós. Espírita na casa espírita que é trabalhador, que é apenas frequentador, e aquele que é assistido pela casa espírita. Então, esse é o espírita, ser humano, indivíduo, que mais até do que o movimento espírita, tem as suas imperfeições. O espiritismo, como doutrina trazida pelos espíritos, é de uma pureza total para nós. Nós cremos nisso. O movimento espírita já tem contaminações, porque ele é organizado por homens. E o homem, individualmente, esse é o ser falível, pela sua própria condição. Nós, espíritos, indivíduos, que reencarnamos em um mundo da categoria da Terra, já estamos assim carimbados e rotulados como espíritos falíveis. Espírito puro para pisar na Terra, o único que os espíritos falaram foi Jesus. Mas houveram outros grandes espíritos iluminados que vieram à Terra. Mas vieram aqui como missionários, não como moradores, como nativos desse orbe. Vieram aqui para fazer trabalhos de impulsionamento para a humanidade. Os demais somos seres imperfeitos. E o espírita é um ser humano que adquire alguns valores através dessa doutrina maravilhosa. Só que ele não fica perfeito só pelo fato de ser espírita. Então, o tema dessa palestra seria, pegando esse gancho da notícia, o espírita não é perfeito. O espírita é apenas alguém que tem mais responsabilidade, consigo mesmo principalmente, por aquilo que ele compreende e lhe é revelado. Mas extremamente passível a quedas, a tribulações, a dores, a dúvidas, a medos, normal, como qualquer outro. Então, por isso é que a notícia nos choca, porque se dá aquela imagem, então, já que o Espiritismo se intitula como o Consolador Prometido, a terceira revelação, então isso passaria para o espírita. Vai passar um dia. Certamente que vai. Até para cumprir uma proposta de Jesus, Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, essa proposta de perfeição
ela veio também para nós espíritas. Então, nós somos herdeiros do cristianismo enquanto espíritas. E como herdeiros do cristianismo, a proposta de Deus para nós é a da evolução, que a gente está inserido nesse processo. Mas, no momento, não. O próprio Kardec, nessa lição que foi lida aqui, é uma conclusão dele, está no capítulo 17, no item 4, no finalzinho, ele faz aquele jogo de palavras, né, para se reconhecer um verdadeiro espírita. Foi assim, um recurso pedagógico dele, didático, que visou mais ou menos explicar, de uma forma mais simples, como é que eu identifico alguém que é espírita. Porque o espiritismo, embora tenha um movimento espírita, mas ele não tem assim, autonomia para credenciar espíritas, da carteirinha. Sabe como é que é? Carteirinha de bom espírita. Isso não existe. Se alguma casa faz isso, criação dela, eu respeito as iniciativas, seja elas quais sejam, cada um tem o seu direito. Mas, lendo obras espíritas, eu não consigo achar fundamento para que uma casa, que uma federação, que uma confederação, que uma, seja lá o que for, possa credenciar espíritas. Dizer assim, você passou no teste. Sabe? Se eu toco violão e canto, como o doutor Ailton. Eu posso tirar uma carteira de músico. Eu nunca fiz, agora eu vou fazer só para ter uma carteira de músico. Eu vou lá e tal, pago uma taxinha lá, eu toco um instrumento, canto, eles vão me dar. Eu vou ter uma carteirinha de músico, porque eu demonstrei ali, basicamente, minimamente, que não sou um virtuoso em nada disso, que eu sou músico. Você te forma em direito, você faz a prova da OAB, carteira de advogado. Ele é advogado, ele se identifica como advogado. Agora, espírita não tem carteira de espírita. Eu nunca vi. Mas se vier a ter também, é uma criação de alguma organização. O Espiritismo não autorizou ninguém a fazer isso. Nós não temos aqui um procedimento de iniciáticos. Você começa num grau e vai subindo, como a maçonaria, uma sociedade iniciática, secreta, enfim, não é isso que está em questão, mas tem essa postura, tem essa visão. Aqui não tem. Quem é o grande líder do movimento espírita? Nós tínhamos o Chico como ícone, pela bondade de alma dele, pela sua pureza de caráter, pelo trabalho que ele prestou à humanidade. Mas ninguém estava autorizado a dar a ele uma outorga oficial, e certamente ele jamais gostaria de receber isso, dada a sua humildade. Então, não há, no movimento espírita, carteirinha de espírita. Mas Kardec, né, conclusão dele, ele tem aquela frase emblemática que ele fala, reconhece o verdadeiro espírita, no final dessa lição, que não foi lido, né, pela sua formação moral. Aqui nessa tradução não fala transformação, fala formação moral, e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Saber de um professor de francês, ler o original, e saber se a tradução é de formação ou é de transformação. Eu até, né, de forma muito atrevida, eu inverto essa ordem, ao invés de transformação moral e esforço, eu acho que é o contrário. Você reconhece o espírita e tomar cuidado com a palavra verdadeiro, porque senão a gente vai se arvorar e identificar. Assim, você é verdadeiro, você é falso, você é verdadeiro. Não temos autoridade para isso. Ninguém tem. Ninguém tem. Quem tem, não faria, que seria o Cristo. Porque diante da mulher adulta, ele falou, onde estão aqueles que te acusavam? Foram-se todos, então vai, porque eu também não vou te condenar. Então, alguém que poderia nos separar, que seria o Cristo, não faria isso porque não fez. Mas é mais lógico, né, quando você se propõe a mudar, melhorar num aspecto, sobretudo, mais melhorar do que mudar, porque mudança é coisa muito difícil, mas você tenta, né, corrigir tendências e tudo mais. Isso é com esforço. Nós só evoluímos pelo esforço pessoal. Ninguém evolui por nós. Por mais que uma mãe ame seu filho, ela não pode impedir que ele cometa um crime, que ele cometa um ato prejudicial a ele próprio. Ela vai chorar, vai se lamentar, vai se desesperar, mas impedir, via de regra, ela não vai conseguir, embora aquilo vá atingi-la. Assim somos nós, espíritos. Somos criadores do nosso próprio destino. Está tudo, né, portanto, nas nossas mãos. Então, na medida em que nós vamos nos esforçando, quando a gente adquire uma consciência de que precisamos mudar em algum ponto, você começa a se esforçar. Você começa a empreender esforços pessoais.
E isso leva a uma mudança no seu próprio caráter, na sua própria condição humana. Uma pessoa que é viciada em álcool, o esforço dela diário é para não beber a cada dia. Eu já fiz palestra em AA. E ali eu aprendi eu fui ler sobre o AA para poder falar lá. Então eles têm lá os 12 passos, as 12 tradições, que são livros fundamentais, dá para eles. E eles trabalham dando testemunhos. E o testemunho que é dado todo dia é de alguém que vai lá e fala, eu sou fulano. Primeiro para se identificar, para não ficar se escondendo, né? A gente fica se escondendo, a gente não muda. Vai, se apresenta, põe a cara à tapa. Eu sou alcoólatra. Ele diz, ele fala o nome e diz, eu sou alcoólatra. Um ex-bêbado, que é diferente uma coisa com a outra, né? E estou sóbrio e agradeço a Deus, e cada um... Lá é uma condição para você ir para lá, você acreditar em Deus. Deus, Alá, Buda, Maomé, um ser superior. Não é o Deus dos cristãos necessariamente, não. E ele fala assim, e eu estou sóbrio mais um dia que eu não bebo. E com isso, aí vai, eu já tenho um mês, aí eu já tenho um ano, eu já tenho 20 anos, o outro eu já tenho 30 anos. E eles contam dia a dia, não fazem promessa para não beber hoje. Agradecem não terem bebido no passado e reafirmam o propósito de continuar assim. Isso é esforço para domar uma tendência que ele reconheceu ruim, eu vejo assim. E quando ele faz isso, dia após dia, existe uma transformação ou uma formação, é preciso ver o original do Evangelho em francês, mas não vai mudar muito. Essa mudança de comportamento diário reflete numa mudança de vida, de conduta. E ele, mesmo se reconhecendo um alcoólatra, porque ele sabe que se ele beber um pouquinho, ele vai beber muito, porque o alcoolismo é uma doença, tem CID, incurável e progressiva. Não tem cura. Não na perspectiva da vida única. É claro que o espírito vai esperar isso um dia, mas na vida atual, se entende assim. Não bebe não, porque você tem 30 anos que não bebe, é perigoso você beber e não parar mais. Então, isso, para mim, é uma construção do que Kardec quis dizer. Então, o espírita que quer ser espírita, sem carteirinha, sem rótulo, sem credencial, para ele mesmo, é alguém que se esforça diariamente para mudar as suas tendências que ele identifica como não sendo boas. E como que ele vai identificar que elas não são boas? Ele vai buscar conhecer, ler, do amai-vos e instruí-vos, né? Conhecer o Espiritismo nas suas teorias, para ver o que ele precisa mudar para se adequar àquilo, e vai fazer um esforço diário. E com isso, a vida dele vai se transformando, a nossa vida vai se transformando. Nós não conseguimos ficar indiferentes ao Espiritismo. Então, a luta do espírita é diária, consigo mesmo, para mudar as suas tendências ruins. E com isso, colocando em prática para evitar certas condutas. E quais seriam? Como, por exemplo, essa, que não temos certeza nem se ocorreu, mas em hipótese de ter ocorrido. Isso desmerece em que o Espiritismo? Nada. Isso desmerece em que o espírita? E eu vou dizer que nem o espírita é desmerecido. Sabe por quê? Porque o resultado da nossa vida é um conjunto quase que de contabilidade, de débitos e créditos. Talvez ele possa ter desviado o dinheiro de uma casa espírita, e isso é um débito. Sem dúvida. Não há que discutir, não é? Ninguém vai discutir isso aqui. Mas ele pode ter feito tantas ações boas, e todas elas são créditos. E Paulo já dizia, o amor... É Jesus, né? Paulo é nuvem, muitos acompanham. Acho que é o Cristo mesmo, me corrija, Márcio, se estiver errado. O amor cobre a multidão dos pecados. É do Cristo, né? O amor cobre a multidão dos pecados. É bem claro isso. Ou seja, o amor que você propaga, a coisa boa, positiva que você faz, é um crédito diante de Deus e que tem o poder de apagar, de compensar coisas ruins, o chamado pecado, que nós não trabalhamos com esse conceito na casa espírita, né? Mas os equívocos da nossa existência passada, uma coisa compensa a outra. Então, nós nem podemos rotular e dizer, olha, fulano errou nesse ponto, então ele vai ter uma punição espiritual. Não, tem consequência de tudo que faz. E o resultado final é uma compensação de coisas boas e de coisas ruins.
Ainda bem, né? Porque se não fosse assim, se cada ato ruim ficasse marcado em nós para sempre, nós estaríamos condenados para sempre. Porque venhamos e convenhamos, na atual existência, nós fizemos mais coisas boas ou ruins? Durante o dia completo, nós somos muito mais integrados ao Cristo ou ao mundo? O que mais nos seduz? É a vida material ou é a vida espiritual? O que mais nos governa? Se fosse mais só coisa boa, a gente não estava nesse mundo, porque esse mundo tem alguma coisa errada. Ou esse mundo mudou de patamar, ou a gente está no lugar errado. Porque esse mundo aqui é mundo de provas e de expiações. E o conceito dos Espíritos é esse. Qual é a característica desse mundo? É onde o mal sobrepõe o bem. Fácil perceber isso nesse mundo. O mundo regenerador, que a gente está caminhando para ele, já é o contrário. Ainda tem o mal. Só que o bem sobrepõe o mal. Está vendo? Esse equilíbrio de forças, né? De coisas positivas e negativas. E o espírita, então, é alguém que deve se posicionar nesse mundo de provas e expiações e procurar o máximo, ser digno daquilo que conhece. Então, para o espírita, qualquer atividade deve ser primeiramente pautada na honestidade. Primeiramente. Um espírita precisa, no mínimo, ser honesto. Concordam comigo? Minimamente. Talvez ele não consiga amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Isso é a música do Padre Zezinho, que nos comove. A gente chora ouvindo essa música. Eu fico emocionado ao cantar. Mas, na realidade, a gente não faz isso. Está longe. É pouco longe ou é muito longe? Muito longe. Mas é um paradigma, é um modelo. A gente não pode tirar o olho dele. Porque olhando para ele, com o amparo dele, é difícil. Se a gente desviar o foco, a gente se perde. Mas, de fato, ainda nós não temos a condição de afeto integral do Cristo. Ele é um modelo para nós. Mas, pelo menos no campo da ética, da moral, do respeito, da honestidade, sim. Então, uma notícia dessa é uma advertência mínima para nós, espírita. Seja honesto em mínimas ações. Seja honesto, seja digno do Cristo, pelo menos nesse ponto. Porque o Cristo ele tem todas as virtudes, todas, no mais elevado grau. Ele é um espírito puro. Se ele é puro em todos os sentidos. Para chegar na categoria de governador de mundo, o espírito está num patamar assim, muito distante da nossa condição, e ao mesmo tempo muito perto. Quanto mais distante, mais perto de nós, né? Engraçado isso, né? Por quê? Distante porque ele é muito mais evoluído que nós. E por ser muito mais evoluído que nós, mais ele se aproxima de nós, porque ele sabe que nós precisamos dele. Ele nunca vai nos deixar sós. Certo? Ele mesmo falou, vou, Pai, mas não vos deixarei órfãos e tal. Então, sempre teremos essa presença dele. Mas, assim, uma virtude que não é nenhuma virtude cristã, é uma virtude até hoje de valor ético da sociedade, das instituições humanas. Então, minimamente, isso é o mínimo do mínimo. Aí sim, nós poderíamos, então, estar começando a nossa jornada e trabalhando esses valores sentimentais, que também são importantíssimos e é o que mais nós precisamos fazer, de fato, de real, de verdade. Mas, minimamente, para evitar nós sermos motivo de escândalo, de escandalizar pessoas com a atitude indigna de quem conhece a palavra. Porque se você pega na literalidade lá do Velho Testamento, fala assim, acho que é Isaías, todos os vossos pecados os serão perdoados, menos aqueles praticados contra o Espírito Santo de Deus. Uma coisa meio pesada, assim, meio taciturna. O Velho Testamento é cheio desses negócios pesados, né? Era para segurar aquele povo ignorante, rebelde, então tinha que ter uma linguagem mais adequada. Mas é mais ou menos isso mesmo. Quer dizer, você usar da sua posição de religioso, de seguidor de uma igreja, para ganhar dinheiro, para tirar proveito, isso é gravíssimo. Gravíssimo. E aí, na comparação, fala que todos os pecados serão perdoados, menos esse. Na verdade, todos serão perdoados, inclusive esse. Só que esse é para mostrar quão grave ele é. Porque você está tirando, né, de um nome que inspira amor, oportunidade de ganho material. Além do que é um erro, é um crime, e ainda é uma prova de quão distante nós estamos dele. Por não respeitarmos ele. E usarmos o nome dele para termos algum proveito. Então, esse é o mínimo, a honestidade. O espírita deve, pelo menos, ser honesto. Não tomar a vaga do deficiente no estacionamento, ainda que seja por breves instantes. Não fazer conversão em lugar errado. Não jogar a lata de refrigerante pela janela.
não ficar com o troco quando ele vem em excesso, não é verdade? Não tentar tirar um proveito de uma situação pelo seu status, pela sua condição, em detrimento de outro, não querer ter aquele privilégio que o próprio nome já diz, né? Até a lei dá alguns privilégios para quem é despossuído demais. Privilégio para o idoso, para a criança, mas é porque aquele momento é preciso daquilo mesmo, aquele tratamento, né, de maior equilíbrio. Mas, de um modo geral, não. Então, são coisas pequenas. Às vezes a gente acha, para a gente poder ser espírita, nós temos que dar grandes testemunhos. Não, o Cristo não está pedindo isso para nós, não. A gente ser crucificado, como Pedro, de cabeça para baixo, não. Ser devorado por leões, essa fase já passou. Ainda bem, né? É mais fácil agora. Então, minimamente, respeitarmos isso que Kardec colocou. Se esforce para domar suas más tendências. E isso vai resultar numa transformação da sua própria condição humana, da moral, da sua situação interna, espiritual. Fundamental isso. Nunca vamos nos decepcionar com nada no movimento espírita. Se tiver erro, é erro de homem. Vamos focar o Cristo, vamos focar o Espiritismo. Não vamos projetar em ninguém o ideal de perfeição. Isso não compensa, não vale a pena. Muitas pessoas se decepcionam. Em qualquer igreja. A gente vai falar, eu parei de ir naquela igreja porque o pastor, não sei o quê. Tem muito escândalo envolvendo pastor aí. A gente sabe disso. Vem cá, mas você não está lá pelo pastor, não, meu. Você está lá pelo Cristo. Deveria ser, né? Ah, porque o padre, não sei o quê, é pedófilo. Você está lá, não é pelo padre. Não deveria ser. Você está lá pelo Cristo. O Espiritismo é a mesma coisa. Então, qualquer erro que você vê no Espiritismo é do espírita. E o Espiritismo não tem controle sobre o espírita. Nós falamos, não tem carteirinha. Vou tomar sua carteirinha de espírita. Agora você não é espírita mais. Não existe. Não é? Então, cada um de nós responde pelos seus atos, por aquilo que fez. O Espiritismo é fundamental para a nossa transformação, porque só ensina coisa boa para nós. Não tem coisa ruim, você não vai achar defeito para o Espiritismo. Agora, para o movimento e para os espíritos, a todo momento. Isso é normal. Quanto menos achar, mais significa que as pessoas estão conscientes daquilo que deveriam fazer. Seremos muito cobrados, não se atira pedra também, né, numa árvore que não dá frutos também. Como eu falei, o lado positivo. Mas você é espírita e faz isso? Você é puro? Não, não somos puros. O espírita é um ser em evolução, como todos, com maior responsabilidade do que todos, talvez. Porque o próprio Cristo disse, muito se pedirá a quem muito recebeu. E temos recebido muito. E queira Deus que continuemos recebendo, hoje, agora e sempre. Amém.